Mais de 200. Ou seja, a Bíblia enfatiza nós sermos discípulos de Cristo e não cristãos. Quem também entender? É suposto nós seguirmos a Cristo. Ok? Cristãos foram pessoas que viram os discípulos de Jesus e reconheceram. Estes são cristãos, são pequenos cristos. Pessoas viram e reconheceram. Mas nem todo discípulo de Jesus foi visto. Nem todo discípulo de Jesus foi reconhecido. Nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Por que eu estou a dizer isso? Porque esta palavra é para discípulos de Jesus. E não simplesmente seguidores. E não simplesmente cristãos. Esta palavra é para discípulos de Jesus. A pergunta é, temos discípulos de Jesus aqui? Temos discípulos de Jesus? Glória a Deus, ainda bem. Malta, Jesus estava com os discípulos quando ele disse isso. Eu sou a videira verdadeira. Ele não disse isso para a multidão. Ele disse isso, ele estava com os discípulos. Ele disse aos discípulos, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E sabem, nós vivemos num mundo, hoje em dia, em que existem várias videiras. E nós, de alguma forma, nós estamos conectados com muitas coisas. Quem concorda comigo? Nós estamos conectados com muita coisa. Nós estamos conectados com pessoas, verdade ou não? Uns sem escolhas. Nós não escolhemos estar conectados com a nossa família. Estamos, ponto. Ok? Ponto final. Não escolhemos os nossos pais. Ok? Ponto. Não escolhemos. Outras pessoas que nós escolhemos por afinidade, porque gostamos dessas pessoas. Tem pessoas que eu conecto porque eu gosto dessas pessoas. Tem pessoas que eu conecto por uma questão de interesse. E não tem mal nenhum. Tem pessoas que eu vejo, pessoas que sabem mais da Bíblia do que eu conecto com essas pessoas por uma questão de interesse. Eu quero aprender mais da Bíblia. Então deixa-me conectar com essa pessoa. Quem está a perceber? Nós estamos conectados hoje em dia, então, à distância de um clique. Nós nos conectamos com tanta gente, com tantas pessoas, de tantas formas. Quem gosta de ir ao ginásio? Só Nicole? Como é que te chamas? O Vitor. Digam-me se vocês não estão conectados com pessoas que também gostam de ir ao ginásio. Eu estou conectado com o Márcio. Mas o Márcio, ele não gosta. Ele é ginásio, acho eu. Okay? Nós nos conectamos por uma questão de interesse. Por gostos. Eu gosto de comida, eu gosto de cozinhar. Então, se vocês foram ver quem eu sigo no Instagram, está lá um monte de páginas de comida. É comida, é exercício e Bíblia. Ok? Vocês vão ver, eu estou conectado. Nós temos a tendência, por tendência nós seres humanos, nós temos essa tendência de nos conectar. E nós fomos criados para conectar. Diz assim, nós fomos criados para conectar. Uns com os outros. Não preciso repetir. Uns com os outros. Ok? Nós fomos conectados. Deus criou o ser humano. Quando Deus criou o homem, ele disse, não é bom que o homem fique só. E Adão conectou-se logo com a Eva. Ele disse, é osso do meu osso, é carne da minha carne. Quem estão a entender? Mas aqui a ideia de conexão, Jesus disse, eu sou a verdadeira conexão. Eu sou a videira verdadeira. Isto é igual a Wi-Fi. Ok? Vocês podem estar conectados a muito Wi-Fi. Ok? Mas existe algo que é verdadeiro. Por mais que vocês estejam conectados por Wi-Fi, malta, quem percebe um bocadinho de informática sabe que a velocidade que tu tens quando tu estás conectado, mesmo na rede, plug-in com cabo de forma verdadeira, tem mais velocidade do que simplesmente o Wi-Fi. Quem sabia disso? Tu tens mais velocidade por cabo do que por Wi-Fi. Tu tens mais qualidade do microfone quando está plug-in com cabo do que o microfone sem fio. Quem sabia disso? Por isso que a minha voz sai um bocadinho assim. Com cabo a minha voz fica mais bonita. Ok? E nós, por tendência, nós estamos conectados. Eu quero dar já o primeiro tópico, que é conecta-te. Jesus é a videira verdadeira. Conecta-te. Jesus é a videira verdadeira. Maltinha, nós estamos conectados. E eu quero trazer uma triste notícia. Nós estamos conectados com várias ideologias que é do diabo.
Não se assustem, é verdade. É verdade. Quem acha que feminismo é de Deus? Não levanta a mão. É do diabo. Feminismo, humanismo, machismo. Malta, pensem assim, todos os ismos são do diabo. Tirando o cristianismo. É o único que é de Deus. O resto, nada presta. Eu já vos contei isso. Um dia estava eu no carro. O Brian tinha 2, 3 anos. Eu sempre ensinava ao meu filho que o quê? Existem músicas que são de Deus. E eu no carro com ele, deu uma música gira, que eu gosto muito. Já não me lembro que música que era. Ele gostou do ritmo da música. Ele gostou da música. Ganda ritmo, ele deu-lhe um clique. Ele, pai, esta música é de Deus? Eu disse, não, filho. Crianças, não é? Ele fez a pergunta, então de quem é? Eu fiquei. É das pessoas, filho. E a resposta dele, mas pai, se é das pessoas, é do inimigo. Miúdo de 2, 3 anos. Eu fiquei, pois. Porque é verdade. É verdade. Mas atenção, não estou a radicalizar aqui, não estou a dizer que não devemos ouvir música. É claro, devemos fazer escolhas das músicas que nós ouvimos. Não deve ser qualquer coisa que nós ouvimos. Devemos filtrar aquilo que nós ouvimos. Tem muita música que eu gosto, do ritmo, gosto de tudo, mas eu fico, não, isso não pode entrar aqui. Isso não pode entrar no meu ouvido. Ok? Temos que fazer essas escolhas, é verdade. Mas entende que quando é o ser humano no centro, malta, isso é do diabo também. Porque o centro nunca foi nosso. O centro sempre foi da videira verdadeira. Onde nós vamos nos conectar. Então todos os ismos da sociedade, eles são do diabo. Ponto. Podem dizer, foi o pastor Rickson quem disse. Porque todos eles vêm para matar, roubar e destruir. Todos os ismos. Feminismo, marxismo, ideologia de género, LGBT, PQQ, tudo e mais alguma coisa, YZ, é do inimigo. Vem para matar, roubar e destruir. E vem para matar uma coisa que é matar, diz assim, matar, virtude. Entre parênteses, fruto. Porque repara aqui que Jesus diz aqui. Ele diz, o ramo que está unido com ele e não dá frutos, ele corta e deita fora. Mas existem ramos conectados com Jesus que dá. O inimigo vem matar virtude, vem matar o fruto. Deixa-me te dizer, a ausência de fruto é a ausência de Cristo. A ausência, diz assim, a ausência de fruto é a ausência de Jesus. Para vocês terem uma noção, como é que é o humanismo? Vamos abrir um parênteses para o humanismo, é mau. O humanismo diz, se tu não estás bem, não estás em paz, vai fazer coisas que te dá a paz. Verdade ou não? Se tu não estás bem, se estás ansioso, se estás... Procura ter a paz. É ou não é? Isso é humanismo. Por quê? Porque a verdadeira paz vem de nós estarmos conectados com Jesus. E a palavra diz que esta é a paz que excede todo o entendimento. Então nós procuramos pelas nossas forças a consequência de nós estarmos conectados com a videira verdadeira. Quem está-me a entender? Então isso é do diabo. Por quê? Porque é uma paz superficial, é uma paz que não dura. É uma paz que a primeira luta é um castelo de areia. É um castelo de cartas. Primeiro vento, cai tudo. E às vezes nós tentamos alcançar alegria sem Cristo. Às vezes porque nós queremos ser alegres, escolhemos um set de música de alegria, pensamento positivo e a palavra fala sobre sepulcro caiado. Quem sabe o que é? Bonito por fora, bonito, mas por dentro podre desmoronar-se. Por fora tudo bonito, estamos grifados, por assim dizer. Cabelo lindo, maravilhoso, tudo.
mas por dentro. E por dentro. Muitas pessoas chegam em nós, eu e a Inai, às vezes, a pedir conselhos, porque eu estou assim, sabe? Quem já falou connosco sabe, a primeira coisa que nós dizemos é: vai a Cristo, vai a Jesus. Depois disso é que nós dizemos: olha, tem coisas que tu podes fazer, mas entendam que essas coisas elas são fúteis se nós não estivermos conectados com Cristo. O pastor falou sobre isso, ele deu um tópico que é: nunca ames mais a promessa do que quem te deu a promessa. Nunca ames mais a promessa de quem te deu a promessa. Nunca procures aquilo que é resultado de ter Jesus sem Jesus. E às vezes nós fazemos da videira verdadeira aquilo que Jesus tem para nos dar. O resultado de ter Cristo. Ele fez-nos uma promessa. Nós temos uma promessa. Ele diz: vocês terão paz, alegria, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Vocês terão fé. Fé que move montanhas. É uma promessa de Deus. A Bíblia diz-nos quem nós somos em Cristo Jesus. Vocês são mais que vencedores por aquele que vos fortalece. Mas a pergunta é: Ele te fortalece? É porque para estarmos fortalecidos nós precisamos estar conectados à verdadeira. Então não procura aquilo que é resultado de ter Jesus sem Jesus. Senão é show. É estar bonito. E o resultado de procurarmos aquilo que é resultado de ter Jesus sem Jesus traz ansiedade, traz depressão, traz crise de identidade, traz cada vez mais lutas. Porquê? Porque nós estamos a tentar ter os movimentos certos, quando isso não é sobre ter os movimentos certos, quando isso é sobre um povo que Deus chamou para ser reino e sacerdote para Ele, e Ele está a preparar este mesmo povo para ser reino e sacerdote para o nosso Deus. Mas para nós sermos um reino e sacerdotes, nós precisamos estar conectados com Cristo Jesus, que é a videira verdadeira, porque nenhuma outra videira é verdadeira. Mais nada te dá aquilo que só Jesus pode te dar. Mais nada consegue te preencher. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender. Diz assim: ninguém consegue entender. Não é suposto entender. Ninguém consegue entender a paz de Deus. Porque é o resultado daqueles que estão conectados com Cristo. Quem não está conectado não consegue entender. Guardará o coração e a mente de vocês. Por quê? Pois vocês estão unidos, conectados com Cristo. Diz a pessoa que está ao teu lado: não corras atrás do resultado. Diz: corre atrás de Cristo. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. O que tu precisas está em Cristo Jesus. E Ele tem uma palavra para vocês. Ele diz: todos aqueles que o meu Pai me dá virão a mim. De modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Entendo isso. Pedro estava ali num monte onde Jesus transfigurou-se. Apareceu Elias, apareceu Moisés, representação da lei e a representação dos profetas. E Pedro, que era um judeu naquela altura, imaginem, ele ali parado, apareceu gente que já, um deles, a Bíblia diz que não morreu, que foi arrebatado. O outro morreu, mas estavam os dois lá dentro de Pedro. Pedro ficou assim, tremeu. Pedro voltou e disse: olha, nós podemos fazer 3 tendas aqui. 3 tendas. Nós podemos conectar com as 3 pessoas aqui. Nós estamos a falar o homem que abriu o mar, o povo todo passou, bateu na rocha, saiu água. Estamos a falar de Moisés, gente. O cara, ele não fazia só milagres, ele sacava da espada quando era para sacar e cabeças voavam. A curto de Moisés. E apareceu o outro, Elias. Gente, Elias era top.
Se Moisés é top, Elias era top. Era top. Eu gosto de Elias. Vocês leiam a Bíblia. Eu gosto de Elias. Imaginem Elias ali, uma carrada de profetas de Baal, porque todos os profetas de Deus tinham metido o pé, outros tinham sido mortos. Elias ali, sozinho, Elias disse assim: se o vosso Deus é verdadeiro, nós vamos ver neste exato momento. Então façamos o seguinte: vocês fazem um sacrifício para o vosso Deus e ofereçam, e eu faço o meu sacrifício. O sacrifício que Deus responder, mandar um fogo para consumir, é que ganha. Elias sabia quem ele era. Elias estava conectado à videira verdadeira. Elias chegou ali e os profetas de Baal montaram ali o sacrifício todo e começaram a cantar, a fazer barulho. Começaram ali a fazer barulho. Elias, sozinho, Elias, mais alto. Cantem mais alto, quem sabe ele está a dormir, quem sabe assim ele consegue vos ouvir. E eles começaram a fazer barulho. De repente o barulho já não resultava, começaram-se a cortar. Começaram-se a cortar. Elias só gozava com eles. Elias sozinho, a palavra diz que Elias montou um altar ao Senhor. Elias preparou o sacrifício. Elias pôs ali lenha. Elias mandou trazer água. Espera aí. É para ser consumido com fogo, não é? Tragam água. Quem sabe a água é o contrário do fogo. A água apaga o fogo. Trouxeram baldes e mais baldes de água. Mandaram lá para cima. Elias orou, veio fogo do céu e consumiu aquilo. Consumiu, limpou aquilo tudo. Não foi só isso. Elias sacou da espada, começou logo atrás deles. Ok? Também. Mas reparem uma coisa. Pedro estava ali. Pedro disse: Moisés abriu o mar, é o cara. Elias também é o cara. Estava ali quem? Jesus. Pedro disse: vamos fazer 3 tendas. Vamos nos conectar com Elias, vamos conectar com Jesus e vamos conectar com Moisés. Mateus 17:5 diz: enquanto Pedro falava, uma nuvem brilhante os cobriu. E dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, ou o meu filho amado, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Pedro tremeu nas bases, dobrou-se logo. Pedro tremeu nas bases. O que essa voz estava a dizer a Pedro é: Pedro, isto não é sobre Moisés, não é sobre o Elias, isso é sobre Jesus, que é a verdadeira. Ele disse: ouçam-no, ouçam-no. Não é sobre a lei, não é sobre os profetas, é sobre o Deus que pisou a terra. E é sobre esse mesmo Deus que quer te conectar com Ele. E é sobre tu estares conectado com Jesus. A pergunta é: a quem tu tens dado ouvido? Há muita lei que não vem de Deus. Há muitas leis por aí que não é de Deus. Nós vivemos num mundo, hoje em dia principalmente, que todos têm alguma coisa a dizer, poucos conseguem ouvir. A quem tu tens dado ouvido? Porque isso não é sobre o que te faz bem. Diz assim: isso não é sobre o que me faz bem. Conecta-te com Jesus. Conecta-te com Cristo. Porque só Jesus tem vida para ti. Só nele tudo o resto torna-se completo. Posso ouvir amém? Versículo 3 ele disse. Versículo 3, depois lemos o 7, depois lemos o 10. Okay? Ele diz o seguinte: vocês estão limpos por meio dos ensinamentos que lhes tenho dado. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem.
10 diz: se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei a vos amar, assim eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e Ele continua a me amar. Tu estás limpo. O segundo tópico é: tu estás limpo, conecta-te com a palavra. Jesus não disse: eu vou vos limpar. Ele disse: tu estás limpo. Tu estás limpo. Ele não disse: eu vou-te limpar. Tu que és discípulo de Cristo. Ele não disse: eu vou-te limpar. Às vezes nós lemos a palavra, nós queremos conectar com a palavra para que nos tornamos limpos. Mas isso não é a verdade. A verdade é que Ele nos limpou e por causa disso nós conectamos com a palavra. Entendam. Não é? Porque, gente, salvação é pela graça, mediante a fé. É pela... Se fosse por aquilo que eu faço, seria por mérito. Não seria pela graça. É ou não é? Se a salvação não fosse... Se fosse por aquilo que eu faço, não. Eu preciso ler a palavra. Por quê? Senão eu sou salvo. Eu preciso orar. Porque senão eu não sou salvo. Isso é mérito. Se a salvação dependesse da minha oração e da minha leitura da palavra, isso seria por mérito próprio. É ou não é? E não pela graça. Mas entendam que quem é salvo, ora. Que quem é salvo, conecta-se com a palavra. Como consequência de salvo. Entendam que a salvação é uma mudança de estado. É uma mudança de estado, é uma mudança de essência. Porque nós fomos feitos, a partir do momento que nós nascemos, é o inferno. Todo ser humano, por si só, é para o inferno. Gente, entendam que o nosso caminho sem Jesus é um carro sem travão numa descida e no fim tem um murro muito grande. Nem mais. E só Jesus é travão. Só Jesus consegue parar esse carro. Olha o que ele diz. Ele diz assim, João 8:31 a 32, depois lemos 34 a 37. Jesus diz o seguinte. Então Jesus disse para os que creram nele, ou seja, os seus discípulos: se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, serão de facto meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Diz assim, a verdade me libertará. Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho, mas o filho faz sempre parte da família. Gente, essa é a palavra do Deus. Do Deus. O Deus está a dizer, tu fazes parte desta família. E se o filho os libertar, verdadeiramente, põe a mão no teu peito, baixa a tua cabeça, diz assim, se Jesus me libertar, verdadeiramente sou limpo. A pergunta é, tu crês que Ele te libertou? A pergunta é, tu crês que tu estás limpo? Tu crês que tu estás limpo mesmo? Tu duvidas que estás limpo? E se tu duvidas, quem te disse que não estás? É o pecado? É pornografia? É fofoca? É gula? É o ódio? O que é que te está a dizer? Que tu não és isso tudo, que tu não estás limpo, que tu não mereces? São os teus erros? São as pessoas? É a ansiedade? É a depressão? São os teus colegas? Ou a tua própria consciência que te está a dizer, eu não estou limpo? Quero te dar uma boa notícia. Quero te dar uma boa notícia. O pecado não é videira verdadeira.
Eu quero te dar uma notícia. A pornografia não é videira verdadeira. Eu quero te dar uma boa notícia. A depressão não é videira verdadeira. A ansiedade não é videira verdadeira. Os teus amigos, os teus colegas não são a videira verdadeira. Jesus, somente Jesus é a videira verdadeira. E a videira verdadeira diz o seguinte, Romanos 8, 1-2. Agora não existe nenhuma condenação para os que estão unidos com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, nos livrou-te da lei do pecado e da morte. Entende, gente? Isso é um Deus quem está a falar contigo. Não há mais condenação. Não há de todo. Conecta-te com Cristo. Não há condenação para aqueles que estão conectados, unidos com Cristo. Não há. Isso é Deus quem está a dizer. Não sou eu, por isso que eu gosto de ler. Não há. Isso é a pessoa que está a falar. Não há condenação para ti. Diz ainda que a tua consciência te condena. Para terminar, quem pode te desconectar de Cristo? Quem pode te desconectar de Cristo? Quem? Sabem, às vezes nós temos por tendência a dar poder a coisas que não têm poder. Nós temos por tendência a dar poder a algumas coisas que não têm nenhum poder. A pessoas que não têm nenhum poder. Porque o nosso Deus, Ele é conhecido como Todo-Poderoso. E quem se opõe ao nosso Deus? Quem é inimigo de Deus? Deus tem inimigos? Deus tem rival? Quem é arqui-inimigo de Deus? Não existe. Então quem é que pode te desconectar de Cristo? Vamos ler Romanos 8, 32-39, diz: pois Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Entendam isso? Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Deixa-me repetir. Quem acusará aquele que Deus escolheu? Quem? Ninguém. A palavra própria já diz quem? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Diz assim, eu não sou culpado. Será que alguém poderá condená-los? Será que alguém pode condenar-te? Outra vez, ninguém. Diz assim, ninguém. Não, espera aí. Eu ponho-me no lugar de Paulo a escrever isso. Ele não ficou, será que alguém pode condená-los? Ninguém. Não, desculpa. Será que alguém pode condenar-te? Amém. Pois foi Cristo, Jesus Cristo, quem morreu. Ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. Posso ouvir um amém? E Ele pede a Deus em favor de nós. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Não percebi? Serão os sofrimentos? As dificuldades? A perseguição? A fome? A pobreza? O perigo? A morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para matadouro. Em todas essas situações temos vitória completa por meio daquele que nos amou.
Em todas as situações nós temos vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho, diz assim, eu tenho a certeza. Não, como se tivesses a certeza. Eu tenho a certeza. Eu tenho. Já me perdi agora. Onde é que eu estou? Amém. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro. Nem o mundo lá acima, nem o mundo lá embaixo. Em todo o universo. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso meio. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu fico sem voz. Nada pode te separar do amor de Deus. Eu quero que tu... Podemos ficar de pé. Eu quero que tu saias daqui convicto